paz, querida igreja. Glória a Deus. Que tempo especial é quando nós nos reunimos na presença dEle para adorar ao Senhor, mas também para ouvir a palavra dEle. Então, nesse momento, queria que você curvasse a sua cabeça para falarmos com o Senhor e pedir para que Ele se manifeste aqui entre nós através da sua palavra e toque o seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, porque nós temos fome e sede de Ti, como nós cantamos. Nós temos desejo, ó Deus, pela Tua presença. Nós queremos, ó Deus, encontrar em Ti os nossos altares, nos Teus altares o nosso refúgio, Pai. Então vem sobre nós aqui nessa hora, em nome de Jesus. Fala aos nossos corações, quebranta o nosso coração, aquilo que estiver, ó Deus, ali ainda endurecido. É o momento, ó Deus, de nós sermos quebrantados pelo Senhor. E haja, Senhor, através da Tua palavra, que é preciosa para nós, que é a nossa regra de fé, de prática. Nós precisamos do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém? Glória a Deus. Quero que você abra a tua Bíblia no Salmo 51, Salmo do Rei Davi, no número 51. Nós vamos ler alguns versículos, do 1 ao 12. E esse salmo, ele tem um contexto muito interessante, que nós vamos falar sobre esse contexto logo depois que nós lermos esses 12 versículos, para que a gente entenda por que o rei Davi escreveu esse salmo, o que estava se passando no coração de Davi, quando ele disse assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti somente pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco que a neve serei. Faz-me ouvir de novo o júbilo de alegria e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. O versículo chave dessa pregação aqui hoje é o número 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Eu queria te convidar para você ler comigo esses 3 últimos versículos, para que isso entre na tua mente e no teu coração. Vamos ler os versículos 10, 11 e 12 juntos? Vamos lá? Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Amém? Amém. Que nós possamos colocar isso já no nosso coração, como uma semente para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas aqui hoje. Porque Davi, o rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, é assim que Davi era chamado, de homem segundo o coração de Deus. E a gente vai entender por que Deus ele classificou Davi nessa tão alta patente de homem segundo o coração dele. E, na verdade, a questão não era a perfeição de Davi, muito pelo contrário, porque Davi tem erros muito graves. Dentro da Bíblia a gente vai ver que Deus não esconde esses erros de Davi.
mas era a forma como Davi se arrependia que o fez um homem segundo o seu coração. Fez de Davi um homem segundo o coração de Deus. Quando Davi escreve esse Salmo número 51, é importante a gente saber o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo está lá em 2 Samuel, na verdade. Davi, ele estava em casa, lá no palácio dele, enquanto o seu povo, seus soldados estavam na guerra. Estavam ali batalhando pela nação de Israel. E Davi estava, ali, tinha tirado uma folga e tinha ficado em casa naquele dia. E então Davi, ele olha pela janela e ele avista, por aquela janela aberta que estava ali no seu terraço, Betseba. E ao ver aquela mulher tão bonita tomando banho, Davi olha e deseja aquela mulher. Ele deseja ter Betseba para ele. E Davi precisava de mais uma mulher? Precisar não precisava, né? Não tinha necessidade de ter mais uma mulher. Mas ele desejou, ele olhou para Betseba e ele quis ter Betseba, porque era uma mulher muito bonita. E é interessante a gente ver que Davi, ele ainda tenta se informar a respeito de quem era aquela mulher, e descobre que Betseba era mulher de Urias. E a Bíblia ainda diz que a pessoa que passou o recado para ele, diz que é mulher de Urias, o seu servo fiel, como se já estivesse ali tentando... O que o rei quer com essa mulher? É como se essa pessoa que traz o recado ainda tentasse lembrar Davi, olha, é mulher de Urias, o seu servo fiel. Mas Davi não se contém. E ele manda chamar Betseba para vir ali visitá-lo. Só que nesse tempo, e ela já imaginava do que se trataria, Betseba não tinha a opção de negar, porque ele era o rei e ele mandava e desmandava em todo o povo. E ela vem até o seu palácio. Davi, ele se deita com essa mulher e a engravida. Mas aí, gente, a gente tem um problema grave aqui. O marido de Betseba está na guerra. Como que essa mulher está grávida? Aí, então, Davi, ele então tem uma grande ideia. Vou mandar chamar Urias para casa, para ele dar uma descansada. Assim, ele se deita com a mulher dele e finge que foi ele que engravidou. A gente finge, todo mundo finge, fica tudo bem. Você percebe que quando um erro acontece, a gente começa a ter que fazer mirabolantes tentativas de tentar encobrir esse erro. E foi isso que Davi fez. Ele chamou Urias e falou, olha, vem para sua casa um pouco, vem descansar. Você deve estar muito cansado. E você vem, você passa um tempo aqui, uma temporada. Porque você é legal, Urias. Porque você é legal, eu vou te dar esse presente como rei. Urias volta, porque ele é chamado, mas ele se recusa a voltar para casa. Porque Urias era um servo fiel. E ele não acha justo que ele fique ali, na casa dele, às voltas, comendo, bebendo, se divertindo, deitando-se com a sua mulher, enquanto seus companheiros estão na guerra. Porque ele era um homem de caráter. E ele dorme na porta do palácio. Quando Davi sai e vê ele dormindo na porta do palácio, fala, meu Deus, esse homem não foi para casa. Ele não dormiu com a mulher dele. E a gente precisa que ele durma com essa mulher, para ele achar que o filho que está na barriga de Betseba é dele. E aí ele então tenta mais uma vez, embebeda Urias. Mas Urias não volta para casa. E aí ele precisa então resolver esse problema, porque o homem é teimoso. Urias é fiel demais, teimoso demais. Ele manda colocar Urias na frente da batalha, para que Urias morra. E é assim, e é isso que acontece. Gente, eu estou falando, essa trama toda partiu da cabeça, do cérebro do homem segundo o coração de Deus. E eu acho incrível que Deus não tem vergonha de expor isso na Bíblia para a gente. Essa trama toda partiu da cabeça de alguém que Deus olhou e disse, esse é o homem segundo o meu coração. Urias morre. E o filho de Betseba, porque aí Davi fica com Betseba, se casa com ela. O filho de Betseba nasce. E esse filho, Davi,
perde por causa do pecado. Por causa do pecado que ele cometeu, essa criança morre. E Davi está atordoado com tudo isso que está acontecendo. Ele está atordoado com toda essa situação. Mas ele foi confrontado ao arrependimento. E como que isso aconteceu? O profeta Natan se encontra com Davi. E ele diz assim para Davi: Davi, tem dois homens, um é muito rico, um muito pobre. Esse homem muito rico tem muitas ovelhas, muitos bois, muitos cordeiros, ele tem muita coisa. E aí ele vai receber um visitante. Na verdade ali, o profeta Natan estava usando uma metáfora para poder dizer para Davi o que ele tinha feito. E Davi não estava entendendo, mas ele estava usando a metáfora. Dois homens, um rico, um pobre. E esse homem muito rico vai receber um visitante na casa dele. Ao invés de pegar uma das ovelhas, uma dos cordeirinhos que ele tem para matar e servir a esse visitante, não. Ele resolve pegar lá do pobre a única cordeirinha que ele tem. Ele tem só uma cordeirinha. Mas ele não quer gastar as cordeirinhas dele. Então ele vai lá e pega a única cordeirinha que esse homem tem e mata e serve para o seu visitante. Aí Davi, né, o rei, diz assim: olha, juro pelo Senhor que um homem que faz isso deve morrer. E aí Natan olha para ele e diz assim: esse homem é você, Davi. Foi isso que você fez. O Senhor te deu mulheres, o palácio. Você tem tudo, e se ainda não fosse o bastante, ele te daria mais. É assim que está escrito em 2 Samuel 11. Se ainda não fosse o bastante, ele te daria mais. Mas você quis tirar a única cordeirinha que Urias tinha. Você trouxe essa mulher e você matou o marido dela. Davi, quando cai em si, diante dessa situação, ele escreve o Salmo 51. O salmo que nós acabamos de ler, ele foi escrito nesta situação. Diante desse contexto, Davi escreve: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito estável, um espírito inabalável. Apaga as minhas transgressões. É tão importante a gente saber o porquê que Davi estava escrevendo um salmo de tanto clamor, de lamento, de petição ao Senhor. Porque ele estava se sentindo sujo e era assim que ele estava. Então, essa mensagem de Natan veio ao coração de Davi. E esse é um clamor de um rei que se percebeu afastado do Senhor. E ele pede por uma transformação. Ele pede: cria em mim, ó Deus. E é disso que nós vamos destrinchar aqui hoje. Que o Senhor possa encontrar aqui em nós disposição para criar, para fazer de novo aquilo que precisa ser refeito. Amém, igreja? Deus, ele não está buscando filhos perfeitos. Ele não busca, porque ele não vai encontrar. Você poderia levantar a mão e dizer: eu sou aquele que não peca? Deus fala que quando ele olhou na terra não viu nenhum justo sequer. Ele não está buscando filhos perfeitos, mas ele quer filhos que permitem ser transformados. E Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele reconhecia suas falhas. Ele se colocava nesse lugar de humilhação com sinceridade. E ele faz essa oração poderosa. E nós vamos parte por parte dessa oração. O primeiro passo para ter um coração é o arrependimento. E ele diz: lava-me, apaga, purifica-me. Ele usa essas expressões: lava-me, Senhor, apaga as minhas transgressões, purifica-me do meu pecado. O primeiro passo para ter um coração novo, um coração puro, é o arrependimento. Porque o pecado, ele pode nos cegar. O pecado pode fazer com que a gente se acostume com ele. Eu gosto muito de ver, assim, tem algumas páginas do Instagram. Tem uma que chama Diárias do Gui. Alguém já viu, gente? Só sou eu que sou maluca. Assim, graças a Deus, a Ana também. A Ana também. Ninguém, gente. Vocês procuram para vocês verem do que eu estou falando. Já viu, Magda?
Isso, é Diárias do Gui. Ele tem essa página de Instagram e tem algumas outras que eu acompanho também. Principalmente nos Estados Unidos, às vezes a gente tem pessoas que têm transtornos mentais, mas que elas vivem no meio de uma sujeira. Vivem no meio de casas que você nem anda dentro delas. Aquelas montanhas de lixo. Aí você começa a ver esse Instagram, só de falar, eu olhei ali e já achei que era uma barata. Só porque eu estou falando disso, já estou sugestionada. Mas ele começa a mexer e sai tanta barata, é tanto rato. E as pessoas estão vivendo no meio daquele lugar. Estão vivendo no meio daquela sujeira. Sabe aquela pessoa que às vezes já não percebe mais que a roupa dela está fedida? Que a roupa dela está suja, ou que ela tem ali um CC, né, quase patológico, e não percebe mais isso. É assim que nós também ficamos muitas vezes quando nós estamos no lamaçal do pecado, porque a gente não percebe mais esse lugar. A gente vai se acostumando a viver no meio dessa escuridão, desse cheiro ruim. Mas Davi não. Quando ele é confrontado por Natã, ele imediatamente reconhece o seu pecado e ele rasga o seu coração. E ele dá nome para o pecado dele. Ele começa a nomear esses pecados, porque ele conta com a misericórdia de Deus. E eu e você, a boa notícia é que nós contamos com essa mesma misericórdia. E a boa notícia é que ela se renovou hoje na minha e na sua vida, nessa manhã. As misericórdias do Senhor, elas se renovam todos os dias, a cada manhã nas nossas vidas. E ela está disponível para nós, vivemos um tempo na graça do Senhor. O versículo 1, ele diz, apaga as minhas transgressões. E o que é transgressão? A transgressão é um pecado de rebelião contra uma autoridade. Quando alguém transgride a lei, está transgredindo uma autoridade. Quando nós transgredimos e pecamos, é como se nós disséssemos assim para Deus: Senhor, eu sei das tuas leis. Senhor, eu sei que esses são os seus decretos. Senhor, eu sei que é pecado agir assim, mas honestamente eu vou fazer o que eu bem entender. Isso é transgressão. É você continuar e você querer bater de frente com aquilo que Deus já disse na palavra dele que é abominável aos olhos dele. Isso é transgressão. E aí Davi diz, apaga as minhas transgressões. E no versículo 2 ele fala, lava-me completamente da minha iniquidade. A iniquidade é o que? É aquilo que é sujo, aquilo que é perverso, aquilo que é impuro. E nós temos essa iniquidade dentro do nosso coração. Nós temos. Existem lugares dentro do nosso coração, da nossa mente, que você não abriria para ninguém. Que você não contaria sobre o que você pensa ou o que você sente para ninguém. São esses lugares escuros da nossa alma que às vezes nós mesmos não queremos acessar, não queremos olhar para a forma como a gente funciona. É esse lugar que Davi está pedindo, lava-me da minha impureza. Desse lugar, desse quartinho escuro, o quartinho da bagunça, que a gente enfia tudo, e aí finge que está arrumado. A pessoa está chegando, você põe tudo no quartinho da bagunça, mas a sala está assim, ó, quase bonitinha, deu um tapa, parece que está tudo bem. Mas é esse lugar que Davi está falando, lava-me da minha iniquidade, desse lugar perverso, sujo. E no versículo 2 ainda ele fala, purifica-me do meu pecado. E o que é pecado, gente? Onde que o pecado começa? Onde o pecado começa? Em Gênesis 3. Gênesis 3, o pecado dá início. O homem cai, o homem erra o alvo. Pecado é errar o alvo. Deus estabeleceu algo e Deus está falando, é por aqui, é por aqui, é por aqui. A gente vai indo por aqui, ou a gente vai por outro caminho, mas a gente erra o alvo. Isso é pecado. Isso começou com Adão e Eva, lá no Éden. E a gente continua repetindo esse modelo. Então, antes de nós sermos restaurados, a gente precisa entender o que nós fizemos, quais foram os nossos erros. E eu acho bonito que Davi, ele vem dando assim, ó, vai nomeando.
lava-me das minhas transgressões, purifica-me do meu pecado. E ele vai nomeando. Então é necessário reconhecer e nomear os pecados. Mas também tem algo interessante no versículo 4. Davi, ele reconhece que todo pecado é contra Deus. Olha o que ele fala aqui no versículo 4. Volta um pouquinho aqui comigo. Pequei contra ti e contra ti somente, porque eu fiz aquilo que tu reprovas. Davi, ele reconhece que todo o pecado é contra Deus. Ele peca também contra Betseba, não peca? Ele peca contra Urias, feio. Urias pagou com a própria vida. Mas ele peca contra Betseba também. Será que a gente, às vezes, não tenta dar um nome diferente para o que está acontecendo aqui? Porque Davi, ele manda chamar Betseba e ela tem que vir, ela não tem opção. Davi, ele constrange Betseba por causa da sua autoridade. É um abuso que é cometido. Porque ele é autoridade sobre ela e ela não pode negar aquela situação. Então ele peca contra Betseba, ele peca contra Urias, ele peca contra a nação, ele peca contra a família dele. Mas Davi fala, pequei contra ti. Contra ti somente eu pequei. E por que ele diz isso? Não foi só contra Deus. Ele pecou contra muita gente. O que a gente entende aqui é que qualquer pecado, que a gente comete horizontalmente, quando eu peco contra o meu marido, quando ele peca contra mim, quando eu peco contra os meus irmãos, horizontalmente, eu peco verticalmente primeiro. Primeiro eu peco contra Deus para depois pecar horizontalmente. Porque quando nós pecamos horizontalmente, isso significa que a gente já perdeu essa conexão aqui. Nós já perdemos essa conexão aqui com o Senhor. Algo já se corrompeu para que eu possa ser capaz de pecar contra o meu irmão. Vocês estão entendendo isso? É importante a gente entender que todo pecado é contra o Senhor primeiro. Porque se nós andarmos em caminhos retos e justos com o Senhor, aqui também as relações e as conexões, elas vão ser purificadas, vão ser conexões restauradas. Então, primeiro nós pecamos contra o Senhor. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos 7,18, nós vamos ler esse versículo. Romanos 7,18. O apóstolo Paulo, ele traz aqui para nós um contexto assim de como a gente funciona, e é muito interessante ver o apóstolo Paulo falando isso. Esse homem tão abençoado que nos marca e que nós temos ele como uma referência. E ele diz assim: sei que nada de bom habita em mim. Isto é, em minha carne, porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. No versículo seguinte, Paulo vai falar assim: aquilo que, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço assim, ó, fácil. E a gente não é assim também? Às vezes a gente até se programa para fazer aquilo que é bom, para consertar os nossos caminhos, mas a gente se vê de novo errando o alvo. O que Paulo está dizendo aqui é que nós temos uma natureza já pecaminosa. E Davi reconhece isso também no versículo 5 do Salmo 51. Quando ele diz, em pecado me concebeu a minha mãe. E a gente, muitas vezes, vivemos em justificação dos nossos erros. Às vezes a gente justifica o nosso erro, o nosso pecado, pelo que nos acontece, pelo que nos aconteceu, ou pelo nosso histórico, pela nossa história. Nós justificamos o nosso pecado e dizemos, não, mas eu sou assim porque você não sabe como é que foi o meu pai e a minha mãe, você não sabe o quanto eu apanhei quando eu era criança, você não sabe como eu fui tratado, você não sabe, eu fui abandonado, jogado num orfanato, eu fui... E essas histórias todas, elas nos marcam. E como psicóloga, eu não seria nem maluca de dizer que isso não nos traumatiza, porque traumatiza sim, e traz consequências para nós. Traz consequências para a nossa vida.
Mas o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é que a boa notícia é que quando nós nascemos de novo em Cristo, tudo aquilo que nos amarra, tudo aquilo que nos prende, isso pode ficar aos pés da cruz do Senhor. E nós podemos viver livres. Nós podemos viver uma vida de liberdade emocional, uma vida de liberdade espiritual. Nós não precisamos justificar o nosso pecado terrível. Eu não preciso me tornar uma pessoa má porque foram maus comigo. Eu não preciso me tornar uma pessoa amarga porque eu só recebi amargura na vida. Mas diante da cruz de Cristo, nós somos indesculpáveis. Indesculpáveis. Nós cantamos aqui o Isaías 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Nós somos sarados em Cristo Jesus. Nós podemos viver uma vida de liberdade. Então, não é mais justificável justificarmos os nossos pecados. A partir do momento que eu tenho consciência de que o que eu estou fazendo é pecado, eu não posso mais me amarrar a essa desculpa, porque o Senhor já quebrou naquela cruz até mesmo as nossas desculpas para pecar. Nós não temos mais. E quando isso acontece, nós precisamos correr para Ele, voltar para Ele. Davi, ele poderia dizer, quando ele foi confrontado por Natã, mas olha para Betseba, também ela estava tomando banho lá fora. Olha só, a janela estava aberta. Olha só, mas ela é tão bonita, como eu ia resistir? Ele poderia ter usado essas desculpas. Eu sou homem, não resisti. Mas é necessário que a gente reconheça que o pecado é um problema nosso. O pecado é um problema que vem do nosso coração. Ele não está fora. O pecado não está fora de nós. O pecado está dentro de nós. Aquilo que está fora pode nos levar a pecar se o nosso coração estiver corrompido. Então, na verdade, Davi ele não usa essa desculpa de que a janela estava aberta, que Betseba estava nua, porque o problema não era a Betseba nua, é o olho de Davi, é o olhar de Davi. O problema é esse olhar de cobiça. O problema não é a janela aberta, o problema era a perversão do coração. E Davi não usa essas desculpas, mas ele se derrama e diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não é sobre aquilo que está para fora, não é sobre aquilo que você acha que está te levando a pecar, mas é sobre os nossos olhos, sobre a nossa própria cobiça. O segundo ponto, ele usa essa petição ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi, ele sabe que consertar não é o bastante. Ele não pede para Deus assim: Senhor, dá um jeitinho aqui no meu coração, pega ele, dá uma ajeitada. Ele diz cria. E é interessante a gente saber que o verbo que ele usa aqui é compatível com aquele lá do Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. E Deus criou a partir do nada. Deus fez os céus e a terra a partir do vazio, de coisa nenhuma. E Davi, ele fala cria, e o verbo que ele usa aqui é compatível com esse do Gênesis. Como se ele dissesse: Deus, não é o bastante, dá uma limpada só. Precisa criar, fazer do nada, não a partir do que eu tenho aqui, mas que venha a partir do Senhor. Que venha a partir do Senhor de novo, cria do zero, cria do nada, porque esse aqui apodreceu, eu estraguei, e eu preciso de outro agora, Senhor. O pecado afetou tanto Davi, que ele clama com essa intensidade, e ele chama o Criador novamente, como se ele dissesse: faz de novo, como o Senhor fez lá no princípio, esse coração. No versículo 7, Davi, ele pede para ser limpo. E no versículo 10, ele pede um coração adequado a essa limpeza. Primeiro, ele pede para o Senhor limpá-lo. E depois ele disse assim: Senhor,
Não adianta eu ficar com a casa limpa e manter esse coração do jeito que ele é. Então cria um coração adequado com aquilo que o Senhor está fazendo dentro de mim. Um coração adequado com a limpeza que o Senhor está fazendo, para que eu faça jus a essa limpeza que o Senhor está fazendo dentro da minha alma, dentro da minha mente. E essa pureza não é ausência de pecado completamente, gente. Acho que é bom a gente entender isso, porque senão fica difícil. A gente pode pensar assim, mas como? Como que a gente vai ser assim, se a gente peca tanto e tantas vezes, em coisas que às vezes a gente nem identifica que está pecando? Aí o Espírito Santo vem, incomoda, revela, ele traz à tona para que a gente possa se arrepender. A pureza aqui, nesse caso, não é sobre a ausência desse pecado, porque eu já disse isso aqui algumas vezes, mas o santo, o que quer dizer santo? Ser separado. E a Bíblia diz que nós devemos ser santos, não diz? Devemos ser separados. Mas santo não é aquele que nunca mais peca. Nunca mais. Nossa, agora eu sou santa. Nunca mais eu peco agora. Eu aceitei Jesus e acabou. Para mim o pecado não tenho mais esse perigo. Não corro mais esse risco. Não é isso. Santo não é aquele que nunca mais peca, mas aquele que se lava de novo, e de novo, e de novo, e de novo, todas as vezes que for necessário se lavar, se colocar de novo debaixo dessa fonte de água viva, que cobre toda a nossa multidão de pecados. O sangue de Cristo, ele faz isso. Então, o santo é aquele que se lava de novo, não se conforma em viver em pecado. Porque o problema é quando a gente se conforma em viver dentro daquela casa suja, sabe? A casa do rato e da barata. O problema é esse. Quando a gente se conforma em viver nessa casa, nesse lugar. Mas quando a gente reconhece, a gente então começa a se lavar todas as vezes que a gente percebe a mínima sujeira acontecendo de novo. E esse coração puro, ele não vai viver de aparências, de vitrine. Ele não tenta ser forte demais. Isso cansa a gente. Eu vou dizer uma coisa para vocês, vou confessar aqui. Eu tenho uma preguiça disso. Eu tenho uma preguiça de quando você vai conversar com alguém e essa pessoa ela é tão espiritual. Ela é tão espiritual que ela não consegue nem fazer uma brincadeira na conversa. Não é? Você já conversou com gente assim? É muito cansativo. Parece que você está dentro de uma vitrine. Aqueles doces de vitrine bem bonitos. Sabe? Que são assim que você olha e fala, que maravilha, a hora que você vai comer, o negócio é ruim, rançoso. Eu já provei de doce assim. Ele brilhava na vitrine, mas quando você vai comer, ele é rançoso. Porque por dentro muitas vezes tem muita coisa para ser corrigida. Então não é sobre nós termos uma aparência de santidade, vivermos numa vitrine espiritual, mostrando que somos muito espirituais, muito perfeitos. Mas o coração quebrantado, ele é transparente. E ele diz, eu pequei, eu errei. Eu sou fraco nisso aqui, eu preciso de ajuda. Eu não estou bem, eu preciso de ajuda. E às vezes nós que somos cristãos aí há muitos anos, ou como a minha, o André, que crescemos na igreja, nascemos na igreja, fomos apresentados na igreja. Quantas vezes a gente se depara com essa, é quase que uma regra, assim, é uma regra como se ela não tivesse uma regra escrita, não sei, mas parece que ela fica ali subjetiva, de que a gente precisa mostrar uma aparente força o tempo inteiro. Precisa mostrar uma aparente espiritualidade o tempo todo. E isso não é viável. Uma hora se quebra. Porque o que o Senhor quer de nós é um coração quebrantado. É como Davi. Davi, ele poderia, quando Natan veio ali e confrontou, ele era o rei de Israel. Ele poderia dizer, não, mas sabe que Deus falou comigo e Deus disse que aquela mulher seria minha. Porque aí quando a gente não sabe, não quer reconhecer, a gente começa a botar Deus no meio da conversa. E diz que Deus falou comigo e Deus me revelou e Deus... E muitas vezes nós só não queremos abrir a nossa fragilidade e nem permitir que o Senhor venha e limpe o nosso coração.
Viver de aparências também é muito frágil, queridos. Viver de aparências, de uma espiritualidade superficial, também é muito frágil, porque nos dias em que realmente ela for testada pelo fogo, ela pode não resistir. Terceiro ponto, Davi, ele fala lá no versículo 10, na segunda parte, no 10b, ele fala, depois que ele diz, cria em mim, ó Deus, ele diz, renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Algumas versões, eu gosto muito dessa versão, um espírito inabalável. Corações que são instáveis, eles desabam. Por isso que Davi, ele pede essa renovação. Porque que adianta um coração limpo se ele continua inconstante? O que vai adiantar? Então, por isso que Davi, ele clama ao Senhor, renova-me. E essas duas palavras de clamor de Davi, elas se completam. Cria e renova. Cria o que não existe, Senhor. Cria a partir do Senhor um novo coração e renova o meu espírito para que ele seja inabalável. O espírito reto é um espírito que é estável, ele é firme, ele é direcionado por Deus. E ele tem constância, integridade, tem maturidade. E Davi, ele reconhece que ele é tendencioso ao pecado, como Paulo também reconheceu. Nós acabamos de ler em Romanos. Ele reconhece que é tendencioso ao pecado. E por isso que ele diz, cria, Senhor, esse novo coração. E a partir dessa pureza que ele instituiu lá no Éden, desse lugar ainda onde o pecado não tinha tanta interferência. E sabe por quê, queridos? Porque ele sabia que se ele continuasse nessa inconstância, ele iria estragar esse coração puro que o Senhor estava criando nele. Então, sem essa maturidade, sem essa constância, sabe para onde a gente volta? Para a lama. Você já tentou dar banho em porco? Tentou dar banho em porco? Já? Mas vocês já viram essa experiência de dar banho em porco? Alguém que é da roça? Oi, Givanildo. Já deu banho em porco? Hein, irmã Irene? A irmão José já deu banho em porco. Já, irmão? É. Você dá um banho no porco. Aí você limpa ele bem bonitinho. Até dá uma escovada nele. Põe um lacinho cor-de-rosa. Passa um perfuminho no porco. Quando você soltar ele, para onde ele vai? Porque é o lugar dele. É o habitat do porquinho. Então, sem maturidade, sem constância na nossa vida, Deus, ele vem, ele fala, ele usa pessoas, ele renova conosco a aliança, o Espírito. E aí a gente faz o quê? Quando a gente sai daqui, o que a gente faz? Volta para a lama. Volta para o pecado. Por isso, então, que nossa oração ela precisa ter esse alinhamento com o Senhor, pedir esse espírito estável de maturidade, para que quando a gente estiver cansado, desanimado, decepcionado, todas as vezes que algo acontecer, a gente, volta a pecar. Eu estou cansado, eu estou desanimado com as coisas, o Senhor ele não responde as minhas orações, então eu volto para o mesmo lugar de pecado. Porque eu não estou conseguindo entender, alguém da igreja me decepcionou, e aí eu volto para o pecado. Porque eu vou tentando justificar os meus erros, como se na verdade a nossa vida de retidão e de andar em retidão não fosse, na verdade, deveria ser uma resposta ao que Jesus fez naquela cruz por nós. A nossa vida de retidão, de santidade, de busca constante por esse alinhamento, ela não pode ser movida pelo que fazem conosco, pelo que nos dizem, pelo que acontece, pelas coisas boas da nossa vida, pelas coisas más da nossa vida. Ela precisa ser uma resposta constante à salvação que nós já temos em Cristo Jesus. A salvação. Nós cantamos também hoje, tu tens meu coração no dia bom, no dia mau. Tu tens as minhas mãos no dia bom, no
dia mau. Mas o que a gente faz normalmente, na verdade? A gente entrega o coração no dia bom, no dia mau a gente se afasta porque a gente está chateado. No dia bom nós vamos lá e servimos ao Senhor, fazemos as coisas com alegria. Mas quando aquilo que eu estou orando não acontece, ou quando eu estou passando necessidades, ou por desavenças terríveis, ou qualquer outra questão, as minhas mãos também, Deus não tem mais. A gente retira as nossas mãos dele ou o nosso coração no dia mau. E é por isso que a gente precisa de maturidade espiritual. Para dizer, Senhor, eu preciso de um espírito estável, inabalável, para que eu possa vencer o dia bom e o dia mau. E aí Davi, ele se rende. Ele não tenta consertar o seu erro sozinho. Ele se rende ao Senhor. E a rendição é o sim que permite a Deus, que abre o coração, nosso coração, para que Deus venha e complete a obra que Ele já começou. E é como se o coração dissesse para o Senhor assim, Senhor, eu estou disponível, recomeça. E esse é o convite de Deus para nós. Rendição, eu me rendo, Senhor. Eu rendo-me ao Senhor nessa hora. Eu rendo-me ao Senhor, o meu coração, a minha vida, e quero que o Senhor limpe, lava-me, apaga, cria em mim um novo coração, renova um espírito estável. Isso é rendição. E é isso que Davi faz aqui. Talvez a gente ache que já perdeu a chance, ou falhou tanto, eu já voltei tantas vezes. Deus, sou eu de novo. Deus, olha para mim aqui. Eu estou de novo naquele mesmo lugar. Eu não tenho mais nem cara, Senhor, para voltar. Mas eu estou aqui. E é isso que o Senhor quer de nós. É isso que Ele está pedindo para que nós façamos. Ele quer que a gente volte. Ele é esse Pai amoroso. É o Pai do filho pródigo. Que depois de gastar tudo, depois de sair para a gandaia, depois de comer as bolotas dos porcos, é aquele que está esperando de braços abertos quando o filho retorna. E quantas vezes fosse necessário, ele estaria de braços abertos ali esperando. Então você talvez esteja num lugar em que você esteja com medo de fazer esse caminho de volta. Mas o passado, ele não anula o propósito que Deus tem para nós. Aquilo que você fez, aquilo que você deixou de fazer, não anula o propósito se houver arrependimento verdadeiro. Por último, algo lindo que acontece nesse salmo é que Davi, ele se expressa de uma forma tão profunda, tão intensa com Deus. E ele pede sustento ao Senhor. Ele fala, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Versículo 11. Davi, ele não pede apenas para ser perdoado. Ele não está pedindo apenas perdão porque ele está ali com medo de ir para o inferno. O problema talvez nem fosse esse. Davi, ele clama para não ser abandonado por Deus, para que Deus não retire dele a presença que ele já experimentou tantas vezes, para que Deus não tire dele o Santo Espírito, porque para Davi o pior não era o pecado, era a possibilidade de não sentir mais Deus por perto. O problema não era a reputação dele. A gente percebe que Davi nessa hora já não está muito mais preocupado com a reputação dele. O que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? Eu sou o rei. Não, Davi estava com medo de não ter mais Deus, não ter a presença de Deus. Não era sobre ele mais. O homem segundo o coração está apavorado pela possibilidade de perder o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus, ele está angustiado pela possibilidade de estar afastado desse coração que um dia disse que ele era segundo ele. Ele está apavorado. E no versículo 12 ele fala, devolve-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com um espírito pronto a obedecer.
Davi ainda crê, ele ainda ama, mas ele está vazio. Ele não perdeu a fé aqui, ele perdeu o brilho da fé. E quantas vezes nós também estamos assim? É comum, é mais comum do que a gente imagina. Tem dias que a gente está salvo. Tem dia que nós sabemos que somos salvos, mas estamos desanimados. Nós amamos Deus, mas a gente está seco por dentro. A gente tem fé, mas a gente está sem força. E essa oração de clamor de Davi é de quem já provou a comunhão. Tem uma música, né, que fala... Hoje eu tô cantora, né, gente? Desculpa. Canta aí comigo. Quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver. Quem já pisou, quem já experimentou esse lugar? Gente, Pedro fala isso. Para onde mais? Para onde mais nós poderíamos ir? Para que lugar? Você tem uma ideia? Você tem uma sugestão de lugar? Você tem algum lugar que você já tem experimentado que seja melhor do que a presença de Deus? Para onde mais? Para que lugar nós poderíamos nos refugiar? Em que lugar nós poderíamos ser tão amados? Em que lugar nós poderíamos ser perdoados como nós somos na presença do Senhor? Qual esse lugar que Davi experimentou tantas vezes, que ele provou da comunhão e que ele diz: Senhor, eu não vou suportar. Em outro salmo ele diz: assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia, tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Que anseio que Davi tem pela presença do Senhor. E às vezes é isso que a gente perdeu, tesouro perdido, que nós estamos procurando, caçando, varrendo, como aquela mulher que procurava pela dracma perdida. Onde está esse tesouro que nós tínhamos, que nós conhecemos, e que a gente perdeu a habilidade de se alegrar pela salvação? Nós estamos salvos, mas a gente não exulta mais de alegria na presença do Senhor. A gente não tem essa alegria de pertencer ao Senhor. Aonde foi parar esse lugar? E Davi, ele pede ao Senhor: devolve-me a alegria da tua salvação. Davi, o pecado apagou a alegria, e é isso que o pecado faz com a gente. Ele apaga e ele afasta, nos afasta daquele que um dia nos comprou com sangue precioso, Davi caiu feio, irmãos, feio, e não foi só essa vez, caiu outras vezes, cometeu outras coisas gravíssimas, mas ele não ficou ali caindo, ele não ficou naquele lugar. Ele não pediu para Deus melhorar ele. Senhor, me dá uma melhorada, me dá uma reformada, uma recalchutadinha aqui, que eu tô feio aí na reputação como rei. Ele não pede para ser melhorado, ele pede para ser feito de novo. Cria a partir do Senhor, a partir daquilo que vem de ti. Cria em mim um coração puro. E essa também pode ser a nossa oração hoje. Talvez você esteja afastado, não da igreja. Talvez você esteja afastado desse lugar de alegria, deste lugar de vida, deste lugar de onde um dia o Senhor já te trouxe para sentir. Talvez você ainda possa dizer: mas eu estou aqui na igreja todo domingo. Eu estava aqui ontem com meu cabelo maluco. Eu estou aqui. Eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, mas a vida está se esvaindo dentro de você. A chama pode ter apagado. A chama dentro do nosso coração. No meio da rotina. A fé muitas vezes acaba virando uma luta, não um prazer mais. Se manter firme passa a ser uma coisa difícil, pesada. Mas seja lá qual for o seu caso hoje, você pode dizer: eu nem
pequei assim que nem Davi, eu nem não traí ninguém, eu não adulterei, muito menos mandei alguém para morrer. Eu não fiz essas coisas tão terríveis. Eu não fiz tudo isso. Mas muitas vezes a gente está relutando para entregar, para render o nosso coração em pecados que estão justamente apagando essa chama, apagando esse brilho da salvação no nosso coração. E eu quero que a gente faça uma oração agora. Não para que a gente sobreviva espiritualmente, não para que a gente venha a todo dia sobreviver, mas um clamor de quem entende que precisa ser refeito, começar de novo. Eu queria te pedir para que você fique em pé agora. Se você puder, fique de pé.